Então, a gente fica muito feliz em vocês terem topado esse projeto, que é a Extensão Sem Síntese, Formação em Rodas de Extensão. Então, a gente continua com a mesma metodologia que nós vamos trabalhando desde 2022, né, que é a metodologia de rodas de extensão. Então, a ideia é que as nossas convidadas, convidados possam fazer as suas falas, mas que essas falas sejam detonadoras, né? Possam possibilitar novos diálogos, novos caminhos. E a nossa intenção com essa formação é justamente oferecer uma diversidade, pluralidade de perspectivas sobre extensão e sobre a experiência extensionista. Sempre com alguma convidada externa. Nesse caso, hoje, nós temos o convidado, que é o professor Danilo Barata, que é pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e que é uma instituição parceira da UNEB em vários projetos, inclusive em editais que foram publicados no ano passado, um e agora outro, né, vinculado ao campo da economia solidária. E além de ter sempre uma pessoa convidada, parceira, de uma instituição parceira, a gente está sempre chamando todas as categorias. Vai ter sempre uma representação docente, do corpo técnico e de estudantes. A docente, nesse momento, sou eu, como mediadora, né? A do corpo estudantil, Karine, que agradeço também muitíssimo de estar aqui presente. Ela é da Liga, ou da Atlética Estudantil de Bom Jesus da Lapa, porque também é outra intenção que a gente pinte os eventos da PROEX de territorialidades várias, que tem a cara aí de Luzeni, do extremo sul, que tem a cara de Karine, Bom Jesus da Lapa, né, do território Velho Chico, e assim sucessivamente. André Eloy, que não abriu aqui, mas de Eunápolis, enfim. Uma diversidade dessa territorialidade. Então, essa também é outra intenção. E como corpo técnico, a gente tem aqui um grande representante, que é o nosso Antônio Jorge, que é da UAT, coordenador da UAT Salvador, e que tem, historicamente, não só participado desse programa de bastante sucesso, né, na Bahia, no Brasil, que é a Universidade Aberta de Terceira Idade, mas também com as suas participações sempre efetivas e constantes nas comunidades do entorno do Cabula, né? Então também temos aqui a cara de Salvador, a cara do quilombo Cabula, né, Antônio? Então, essa é a intenção de sempre ter pessoas que possam trazer suas experiências, suas reflexões, e a partir dessas falas fazer a roda girar. Outro ponto que eu acho que é essencial, né, colocar é que a gente está vivendo um momento ímpar na universidade, né, sob a gestão da professora Adriana Marmori, que é a entrada de vários professoras e professores novos, né? Então, novas e novos. Então, a gente, além disso, promoção, né? Além disso, mudança de regime para DE. Então, a gente está vivendo um processo de muita gente que já faz extensão querendo qualificar sua reflexão, sua ação extensionista, e muita gente que está querendo aprender como é que faz extensão, quais são os elementos. Quando eu falo essenciais, eu estou falando originários, tá? Desse campo, dessa dimensão, que se distingue do ensino e da pesquisa. Porque muitas vezes a gente pensa essa indissociabilidade de forma tão constante que a gente esquece que há, sim, características essenciais ou originárias em cada uma dessas dimensões. E essas características que marcam a riqueza dessa articulação, dessa indissociabilidade. São dimensões distintas e, por isso, articuladas, tornam a formação universitária, tornam o papel da universidade na sociedade extremamente potente, né? Não são a mesma coisa, pesquisa, ensino e extensão. Então, nesse primeiro encontro nosso aqui, também quero saudar, não posso esquecer de saudar aqui a nossa equipe PROEX, que faz as coisas acontecerem, tá? Que está aqui presente, além dos nossos grandes articuladores, agenciadores,
que são as coordenações e secretarias de NUP, tá bom? E nossas diretoras e diretores de departamento. E aí, a nossa intenção agora, nesse primeiro encontro, é discutir exatamente o que é extensão. Mas o que é mesmo extensão universitária? Como a gente pode pensar seus conceitos, modalidades, suas políticas, e agora, que é tão nova essa política da inserção curricular. É claro que a gente vai pensar mais adiante, a gente vai ter uma roda mais adiante, específica para a curricularização da extensão, tá? Então, a gente não precisa se fixar exatamente nessa temática, mas, para além disso, o grande objetivo dessa roda de hoje é discutir essas características originárias, essenciais dessa dimensão, né, tão cara para a Universidade Brasileira e principalmente para a UNEB, que tem uma vocação extensionista, já que sua criação tá alinhada com o desenvolvimento territorial, né, da Bahia, o desenvolvimento dos territórios de identidade da Bahia. E aí, só para poder começar, né, esse debate, com esses colegas que daqui a pouco vão falar, eu queria partir de uma definição que está na nossa política, né, no nosso estatuto, Danilo, da UNEB, que está vivenciando, inclusive, um movimento de atualização. No nosso estatuto vigente, fala que extensão ela é a ação que tem como centralidade, né, ou melhor dizendo, objetivo, o impacto e transformação sociais. Então, aquela ação em que eu organizo, eu articulo para que haja de fato impacto, para que haja de fato uma participação na implementação ou acompanhamento ou avaliação de políticas públicas, né, no nosso país, no nosso estado, é uma ação extensionista. Então, o foco é justamente na participação social da instituição, nas demandas, nas agendas contemporâneas, da qual a sociedade impõe, né, demanda, vamos colocar assim. Outra característica que aparece na nossa política, né, não vou falar característica, mas outra dimensão que aparece na nossa política, no nosso estatuto, é a ideia da dialogicidade. E a expressão não é dialogicidade, a expressão é interação dialógica, tá? Então, não dá para pensar extensão se não for para criar um instante, um momento dialógico. Dialógico não necessariamente, Karine, de pessoas, mas de referências. Então, a multireferencialidade, ela é sine qua non na extensão, né? Pensar as várias possibilidades de pôr em diálogos referências para pensar um fenômeno, pensar um evento, é algo que aparece que é importante numa ação extensionista. Outra característica que eu vou trazer as duas juntas, também está lá no nosso estatuto. Interdisciplinaridade e interprofessionalidade. São coisas distintas, concordam? Coisas distintas, mas que a gente pode trazer no mesmo bojo, ou seja, toda ação concreta, atravessada pelas contingências, pela materialidade, né, dos contextos econômicos, políticos, culturais, ele é sempre, esse fenômeno, essa ação, ela é sempre mais complexa do que qualquer tipo de abstração. Portanto, não dá para a gente pensar em uma ação extensionista disciplinar, de um campo de estudos, né? De uma disciplina científica. Quando a gente vai para o real concreto, a gente sempre pensa nessa coisa encharcada de várias disciplinas sendo acessadas, né, para poder dar conta da realidade. E
profissionalidade, né, aparece também como algo importante, e a gente precisa resgatar cada vez mais nos nossos projetos de extensão, porque a gente não faz, e aí eu acho que é um movimento que essa comissão de curricularização tem tentado fazer, PROEX, PROGRADE, PPG, SGC e SEAV, que é pensar a política da curricularização numa perspectiva entre cursos, ou seja, em áreas, e não exatamente a política da curricularização em um curso específico, para garantir essa interprofissionalidade, que é outra atenção importante. E, finalmente, a última, que está no nosso estatuto, e é importante também colocar aqui que nosso estatuto ele é marcado pelo Plano Nacional de Extensão, que foi construído em 1999, e pelo FORPROEX, e pela Política Nacional de Extensão, que foi construída em 2012, também pelo FORPROEX. Essa é uma informação importante. Os grandes documentos que influenciam, que impactam na construção de políticas das universidades, né, em relação à extensão, é construído pelo próprio Fórum de Pró-Reitores de Extensão dos Institutos de Educação Superior Públicas. Então, percebam, nós somos autorregulados, nós estamos no lado do instituinte da resistência em si. Né? Eu acho que é interessante esse dado. Ou seja, não é um documento produzido pelo MEC, mas são documentos produzidos pelo próprio Fórum de Pró-Reitores de Extensão, Pró-Reitoras de Extensão. Então, o último elemento é a indissociabilidade. Então, não dá para a gente pensar a extensão desassociado com o ensino, tá? E aí a gente está falando exatamente do compartilhamento do que vem sendo legitimamente construído, né, em termos de conteúdos curriculares, para dar conta de um perfil, né, de um egresso dessa universidade ou de uma egressa. Então, a gente precisa articular isso, que a extensão possibilite atravessar, ou melhor, ser estruturante no currículo do estudante, da estudante, né, em relação a tal profissão, tal campo, e indissociável também com a pesquisa. Por quê? Porque, inevitavelmente, quando estamos nesse real concreto, quando a gente põe em diálogo as várias referências, nós temos acesso a muitos dados e informações que nos instigam, que nos provocam a fazer pesquisas. A partir daí, fazer pesquisas, sejam pesquisas engajadas, implicadas, ou até mesmo pesquisas diagnósticas. Então, pensar essa indissociabilidade é fundamental para a gente tirar a universidade de um lugar como um órgão que promove projetos sociais, tá? Mas um órgão, uma instância que está em relação com para formar estudantes, para produzir conhecimento, tá? Então, eu queria fazer esse preâmbulo, tá? Para poder a gente partir do que está posto, sabe, Karine? Sabe, Antônio? Do que está posto na nossa legislação, né? Na nossa resolução, no nosso Estatuto da UNEB, para então a gente começar a fazer aqui as nossas inquietações, expor nossas experiências e claro, expor nossos desafios. Então, eu vou aqui fazer a pergunta chave, e aí vamos ver, vou jogar para cima e vamos ver se é Antônio, se é Danilo Barata, nosso convidado da UFRB, ou se é Karine que vai pegar, tá bom? Mas, gente, o que é mesmo extensão?